E aí, companheiros de estrada, aqui é o Zé. Zé das Dores e, para quem me conhece, das BRs de todo o seu Brasil. 20 e poucos anos rodando por esse país afora, vendo de tudo um pouco e acumulando história que daria para encher a carroceria de um bitrem. Mas tem umas que marcam mais que as outras. Essa que eu vou contar agora, sobre uma carona que dei numa noite chuvosa. Essa ainda me tira o sono e me fez ver que o asfalto guarda segredos que a gente nem imagina. Aquele trecho da BR-101 entre Curitiba e Joinville era sempre um convite à reflexão, ou talvez à melancolia, dependendo da carga que a gente levava, não só na carroceria, mas na alma. Naquela noite em particular, a estrada parecia mais uma fita escura desfiando-se sob a chuva fina e teimosa que lambia meu para-brisa. Os limpadores trabalhavam sem descanso, num ritmo hipnótico que mal conseguia quebrar o silêncio pesado dentro da cabine. Já passava das 11 e o cansaço começava a se instalar, uma névoa densa que ameaçava roubar a clareza dos meus pensamentos. O rádio, coitado, só entregava chiado e de vez em quando umas ondas de estática que mais pareciam gemidos fantasmas. Eu vinha me arrastando desde o final da tarde, e o sono, esse velho companheiro traiçoeiro da boleia, começava a cochichar no meu ouvido. Foi então que, em meio à escuridão quase total, avistei, não era um vulto, mas um feixe de luz tênue, piscando de forma intermitente no acostamento distante. Faróis de um carro, e a intuição do estradeiro apitou na hora. Encrenca. A gente vê de tudo na estrada e carro parado de noite com pouca visibilidade e nenhum sinal de vida aparente, geralmente não é boa coisa. Bandido, acidente, alguma cilada para cima do caminhoneiro que, movido pela boa vontade, resolve parar. Mas, mesmo com o alerta aceso, algo me fez tirar o pé do acelerador. Não era só a luz, tinha algo mais, uma figura encolhida ao lado do carro que me fez apertar o freio, diminuindo o ronco do motor do bruto. Era uma mulher, jovem ou pelo menos parecia sob a luz fraca dos meus faróis, encharcada dos pés à cabeça, com os cabelos grudados no rosto e uma mala pequena, daquelas de mão, caída ao lado dos pés. Ela estava ali, sob a garoa, parecendo uma estátua de desamparo. Acenei com o farol alto, uma, duas vezes, e parei a uns bons metros à frente dela, dando-lhe espaço e também mantendo uma distância de segurança. Ela não hesitou. Veio cambaleando, quase escorregando no asfalto molhado, até a porta do passageiro do meu caminhão. O rosto pálido sob a luz bruxuleante que vinha de dentro da minha cabine. Moço, pelo amor de Deus! A voz dela, fraca, quase um sussurro arrastado pela chuva. Pode me dar uma carona? Meu carro enguiçou bem aqui e não pega sinal de celular nem para reza brava. Os olhos dela, mesmo cansados, tinham um brilho de desespero que me tocou. A gente caminhoneiro vê muito sofrimento, e na estrada um pedido de socorro é um chamado que a gente não consegue ignorar, mesmo com toda a cautela. Olhei no retrovisor, uma olhada rápida, o habitual. Não vi mais nada além da escuridão engolindo o carro dela e a garoa que parecia não ter fim. Não havia outro veículo, nem sombra, nada. Só a solidão daquela BR. Respirei fundo, tentando pesar os prós e contras. A mente alertava sobre os perigos, sobre as histórias que a gente ouve de golpe na estrada, mas o coração sentia um aperto. Para onde a senhora vai? Swinguei, perguntei, a voz um pouco mais ríspida do que eu pretendia, só para disfarçar o próprio nervosismo. Já estava imaginando toda na burocracia, né, a papelada, a história se que teria que inventar se a fiscalização me parasse com alguém estranho no caminhão, sem contar o risco.
Ela hesitou por um instante, o olhar perdido no asfalto molhado, como se estivesse escolhendo as palavras, ou talvez inventando uma história ali na hora. Para para Joinville, ela respondeu finalmente, erguendo o olhar para mim. Qualquer lugar perto da rodoviária já me serve. Lá eu consigo me virar. Joinville. Por coincidência, era o meu destino também, meu ponto final daquela perna da viagem. Suspirei, um suspiro pesado que carregava toda a incerteza daquela situação. A solidão da estrada às vezes faz a gente tomar decisões que a razão não aprova, que o bom senso grita para não fazer. Mas a solidão também ensina da compaixão, a ver a humanidade na beira do abismo. Tá bom, eu disse por fim, com a voz resignada. Sobe aí, mas só até a rodoviária de Joinville, hein? Meu destino é lá e eu não paro em outro lugar. Ela abriu um sorriso fraco, quase imperceptível, mas de alívio puro. Pegou a mala, que parecia mais leve do que a situação, e jogou no banco de trás, ajeitando-se no assento do passageiro. A porta pesada do caminhão fechou-se com um baque surdo, selando o começo daquela carona. Mal sabia eu a jornada estranha que aquele gesto simples ia me trazer. Uma jornada que, mesmo depois de anos, ainda me assombra. Ela pegou no sono quase que instantaneamente. Um sono pesado, sem sonhos, ou pelo menos era o que parecia. A cabeça tombada no vidro da janela, os cabelos ainda úmidos grudados na pele. Parecia exausta, esgotada. Olhei para ela de canto de olho enquanto eu dirigia, as luzes distantes dos carros vindo em sentido contrário, pintando o rosto dela em tons fugazes. Uma moça simples, talvez na casa dos 20 e poucos anos, com roupas que pareciam ter visto dias melhores. Eu não perguntei o que tinha acontecido com o carro, nem porque estava sozinha àquela hora da noite, naquele trecho deserto. A gente aprende na estrada a respeitar o silêncio, a privacidade dos outros. Cada um carrega sua cruz, suas dores, seus segredos, e a solidão da boleia nos ensina que, às vezes, o maior gesto de respeito é o silêncio. Passei os próximos quilômetros apenas focado na estrada, no ronco do motor, no balançar leve do caminhão. A presença dela, embora silenciosa, mudava a dinâmica da cabine. Não era mais apenas eu e a estrada, havia outra vida ali, frágil, dependente. De vez em quando, um movimento sutil dela, um suspiro abafado, me lembrava de que não estava sozinho. O dia começava a clarear, preguiçoso, com as primeiras nuances de cinza e rosa pintando o horizonte leste. A garoa tinha dado uma trégua, deixando para trás um asfalto espelhado que refletia o nascer do sol. Já estávamos a uns 50 quilômetros de Joinville quando decidi parar. Precisava esticar as pernas, tomar um café e fazer a inspeção de rotina do bruto. Encostei o caminhão num posto de beira de estrada que conheço há anos. Um lugar simples, com um restaurante que serve um café forte e pão de queijo quentinho. Acordei a moça com um toque leve no ombro. Ela se sobressaltou, os olhos arregalados por um instante, como se não soubesse onde estava. Depois, o olhar dela pousou em mim, e a confusão deu lugar a um brilho de reconhecimento. Chegamos? Swingou ela, a voz ainda rouca de sono. Quase. E vamos tomar um café para despertar e esticar as pernas. Faltam uns 40 minutos para Joinville. Ela concordou com a cabeça e ainda meio aérea e me seguiu para dentro do restaurante carregando a pequena mala. No restaurante, com a luz do dia já mais firme, ela parecia mais desperta, mas ainda com uma estranha aura de distância. Tomou um pão de queijo e um suco de laranja em silêncio, observando o movimento dos outros caminhoneiros, as conversas fiadas, o cheiro de café coado. Eu tentei puxar assunto só para quebrar o gelo.
Seu carro, deu pra ver o que era. Loguei a um. Tem família esperando em Joinville? Ela respondia com monossílabos, um sorriso forçado nos lábios, os olhos esquivos. Senti que não era o momento de insistir, de forçar uma conversa. Havia uma barreira ali, uma camada de proteção que ela erguia. Terminado o café, voltamos para a soneira estrada. O sol já brilhava forte e a cidade de Joinville já começava a se anunciar no horizonte, com suas indústrias e o tráfego que indicava o começo de mais um dia. Eu ainda sentia uma ponta de curiosidade sobre ela, mas a estrada me chamava e o mistério da passageira parecia fadado a permanecer sem solução. Ou pelo menos era o que eu pensava. A cidade de Joinville e começou a surgir no horizonte, suas indústrias e prédios espreguiçando-se sob o sol que já esquentava o asfalto. O trânsito começou a engrossar, sinal de mais um dia começando na rotina frenética da cidade. A paisagem mudava drasticamente da solidão da BR para o movimento urbano, e com ela uma estranha sensação de alívio e ao mesmo tempo de incômodo me invadia. Minha passageira, que até então mal tinha dito uma palavra, parecia mais alerta, os olhos fixos na paisagem que passava pela janela, como se procurasse algo ou alguém. Onde exatamente na rodoviária a senhora quer que eu pare? Swinguei e perguntei, já sinalizando para pegar a saída para ao centro da cidade. Eu queria me livrar, né, daquele peso, daquela responsabilidade. Ela me olhou e por um instante o semblante dela mudou. Não era mais cansaço, mas uma espécie de surpresa, quase como se tivesse esquecido onde estava ou para onde ia. Rodoviária, ah, sim, pode ser lá. Ela respondeu, a voz com um tom ligeiramente diferente, mais firme, mas ainda com uma ponta de incerteza que me deixou pensativo. Aquela reação não fazia muito sentido para quem parecia tão desesperada por uma carona, mas a gente na estrada aprende a não questionar muito. As pessoas têm seus motivos, seus destinos secretos. Eu só queria cumprir minha parte e seguir viagem. Parei o caminhão na área de desembarque da rodoviária de Joinville. O local estava fervilhando de gente, o vai-vem típico de uma manhã de sábado. Ela pegou a mala pequena que antes parecia um peso, agora com uma leveza estranha, e me agradeceu com um aceno de cabeça. Muito obrigada, moço, Deus te pague, disse ela, e o sorriso que ela abriu dessa vez parecia mais genuíno, mas ainda com um fundo de melancolia. Observei-a descer os degraus do caminhão e se afastar, misturando-se rapidamente à multidão de passageiros, uma figura quase invisível. Senti um alívio imenso por ter cumprido minha palavra, por ter ajudado alguém em apuros, e ao mesmo tempo, uma ponta de curiosidade, de inquietação. Quem era aquela mulher, afinal? Por que o desespero tão grande na estrada e a hesitação na chegada? Por que ela parecia tão perdida, mesmo em um lugar que ela mesma disse que serviria? A cena dela, tão frágil e sozinha, se perdendo entre os rostos apressados da rodoviária, ficou gravada na minha mente. Balancei a cabeça tentando afastar aqueles pensamentos. A vida na estrada é assim. A gente encontra centenas de pessoas, cada uma com sua tal história, e a maioria delas a gente nunca mais vê. Era hora de seguir em frente, de carregar outra carga, de rodar mais alguns quilômetros. O asfalto não espera. Liguei o rádio, sintonizando uma estação de modão, e joguei a primeira marcha. Olhei para o banco do passageiro, agora vazio, e um arrepio me subiu pela espinha. Naquele instante, não havia mais rastro dela ali, nem uma embalagem de pão de queijo amassada, nem uma marca de sapato no tapete, nada. Era como se ela nunca tivesse estado ali, uma sensação estranha, quase fantasmagórica.
Sacudi a cabeça. Coisa da minha cabeça, pensei, mas o vazio no banco, e a rapidez com que ela desapareceu na multidão me deixou com um nó na garganta. Aquela carona, eu sabia, não seria esquecida tão fácil. E o pior, ou o melhor, ainda estava por vir. Segui viagem, deixando Joinville para trás, rumo ao meu próximo destino. A mente, porém, teimava em revisitar os últimos momentos com a misteriosa passageira. Cada detalhe, cada palavra trocada, cada silêncio carregado de significado. Por que tanto segredo? Por que a pressa em sumir? A imagem dela se esvaindo na multidão da rodoviária ficava se repetindo na minha cabeça, como um filme. Tentei me concentrar na estrada, na manobra das marchas, no ronco do motor, mas era como se uma pulga tivesse picado minha curiosidade e agora não me deixava em paz. No meio da tarde parei em outro posto para ele almoçar. Liguei para minha esposa, Dona Maria, para dar notícias da viagem. Ela, como sempre, preocupada com a estrada, com os perigos. Contei sobre a carona, mas omiti os detalhes mais estranhos, o jeito esquivo da moça, a sensação de algo não se encaixar. Dona Maria sempre disse que eu vejo pelo em ovo, que invento histórias onde não tem. Talvez ela tivesse razão, talvez fosse só uma moça com problemas precisando de ajuda. Mas a intuição de caminhoneiro raramente falha. Depois do almoço, enquanto tomava um café amargo para espantar o sono, peguei o celular e por um impulso digitei no Google: idosa desaparecida Joinville. Não sei o que me levou a fazer aquilo. Talvez uma vaga semelhança que me veio à mente, um rosto cansado que me lembrou de alguém. Não consegui explicar. Rolei por diversas notícias, fotos borradas, histórias tristes de famílias desesperadas. E então parei em uma foto. Uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e um olhar de profunda tristeza. A legenda dizia: Maria da Silva, 78 anos, desapareceu há uma semana após sair de casa, no bairro X, em Joinville. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ampliei a foto. O rosto. Havia algo familiar. Não era exatamente igual à jovem que eu tinha dado carona, mas havia uma semelhança nos traços, no formato do rosto, na expressão cansada dos olhos. Impossível, pensei. A moça era jovem, 20 e poucos anos no máximo, mas a pulga da curiosidade agora tinha virado um carrapato grudado na minha mente. Continuei lendo a notícia. Dona Maria havia saído de casa dizendo que ia visitar uma amiga e não tinha mais sido vista. A família estava desesperada. Naquele instante, uma peça começou a se encaixar na minha mente. A fragilidade, o cansaço extremo, o jeito esquivo, a hesitação ao falar sobre o destino. E se não fosse uma jovem? E se a chuva, a escuridão, o cansaço tivessem me enganado? E se aquela maquiagem borrada, aquelas roupas encharcadas fossem uma tentativa de disfarce? A mala pequena, talvez fosse tudo o que ela conseguiu levar. A rodoviária como destino, talvez fosse apenas um ponto de fuga, um lugar onde ela poderia se misturar. A ficha caiu como um raio em noite de tempestade. A idosa desaparecida, a jovem da carona. E se fossem a mesma pessoa, uma verdade chocante começou a se desenhar na minha mente. Uma verdade que eu jamais poderia ter imaginado naquela noite chuvosa, na beira da BR-101. Eu precisava ter certeza, precisava fazer alguma coisa. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava, e não era o telefone da polícia, não ainda. Liguei para Dona Maria. A voz dela, do outro lado da linha, parecia estranha, distante. Perguntei de novo sobre a tal Dona Maria da notícia.
Minha esposa, que o sempre sabe de tudo no bairro, confirmou. Sim, Zé, a vizinha da minha tia sumiu faz uns dias. O pessoal tá desesperado. Por quê? O coração disparou. Era ela, a mesma. A idade, o cansaço, a situação. Tudo fazia sentido agora. A maquiagem, talvez para esconder as rugas, a mala pequena, o jeito evasivo. Não era uma jovem com problemas no carro, era uma senhora fugindo. Mas de quê? Desliguei o telefone, o suor escorrendo pela testa. A cada segundo, a história se tornava mais clara e mais dolorosa. Tinha que voltar. Tinha que encontrar a Dona Maria e entender o que estava acontecendo. Liguei o bruto e fiz o retorno na rodovia. O caminho de volta parecia o dobro da distância. Minha mente fervilhava com perguntas. Por que ela fugiria? Estaria em perigo? Aquele ar de desamparo que vi nela era por não ter para onde ir ou de algo que a estava perseguindo? Cheguei na rodoviária de Joinville, de novo, o mesmo vai-vem de gente, o mesmo burburinho, mas agora meus olhos viam tudo diferente. Procurava um rosto, uma postura, um detalhe que pudesse denunciar a presença dela. Andei por todos os cantos, entre as filas de embarque, no saguão, nas lanchonetes. Ninguém. Era como se a terra tivesse engolido. A figura frágil que eu havia deixado horas antes simplesmente não estava mais ali. Comecei a sentir um desespero crescente, um medo de que algo pior tivesse acontecido. Perguntei a alguns taxistas, a vendedores de banca de jornal, ninguém tinha visto uma senhora com aquelas características. O tempo passava e a esperança diminuía. Sentia a frustração, a raiva por não ter percebido antes, por não ter feito mais. Eu, o caminhoneiro que já ajudou tanta gente na estrada, podia ter falhado com uma senhora que parecia tão indefesa. A moral da história, às vezes, o maior perigo não é o que a gente vê, mas o que a gente não consegue enxergar. Foi só dias depois, já de volta em casa, que Dona Maria me ligou, a voz embargada de emoção. Zé, a Dona Maria, ela apareceu, estava na casa de uma prima, a uns 500 quilômetros daqui. Disse que precisava pensar, sumir um pouco do mundo. Um alívio gigantesco me invadiu. Então ela estava bem. Mas por que a fuga? A resposta veio depois, na conversa da vizinhança. Dona Maria estava sendo pressionada pelos filhos para vender a casa e ir morar num asilo. Tá. Aos 78 anos, ela não queria abrir mão de sua liberdade. A carona que dei não foi para uma jovem perdida, mas para uma mulher idosa em busca de um último sopro de dignidade. Uma fuga silenciosa, um grito mudo por respeito. Hoje, quando pego a estrada, aquele trecho da BR-101 me lembra que nem tudo é o que parece. A gente na boleia não transporta só carga, transporta histórias. E algumas delas a gente carrega na memória para sempre, como um lembrete de que a vida no asfalto é mais que pneu e diesel. É sobre humanidade, sobre os dramas que se escondem nas sombras da noite e sobre a força invisível que move alguns a continuar mesmo quando tudo parece perdido. O asfalto tem dessas coisas.